Queridos amigos, queridas amigas, hoje mais uma vez nós vamos fazer a leitura, do Evangelho do Chico, que ele realizava embaixo do abacateiro em toda a década de 80, ao ar livre, cercado por uma multidão de pessoas procedentes de vários locais do Brasil e do exterior. Antes, porém, nós vamos falar sobre a necessidade urgente que todos nós temos de nos habituarmos a fazer o Evangelho no lar. Todos nós temos o dever e a obrigação, perante nossa própria consciência, de habitualmente fazer o Evangelho no lar. O culto do Evangelho no lar, pelo menos uma vez por semana, junto com todos os familiares. Essa realização é a mesma coisa de estarmos abrindo a porta para Jesus entrar. A pessoa, é sabido que o lar que faz habitualmente o Evangelho, junto com os familiares, é uma luz muito intensa que sai dessa casa em direção ao plano espiritual. É uma luz tão intensa que ela ilumina todo o quarteirão. Então, todos nós temos o dever e a obrigação de fazer o culto do Evangelho no lar. Senta na mesa com os familiares, abre o Evangelho, seja ele, pode ser um livro de catecismo, pode ser um livro de autoajuda, enfim, pode ser a Bíblia. Abre a Bíblia ali ao acaso e escolhe uma pessoa para fazer o comentário. Antes, porém, faz o Pai Nosso. Uma vez por semana tem que fazer isso. Agora, nós vamos saber algo a respeito que está no livro Jesus no Lar. Quem fala é Neo Lúcio, pela psicografia de Chico Xavier. Ele vai nos dizer o seguinte, prestem muita atenção. Ele vai nos dizer: povoara-se o firmamento de estrelas, dentro da noite prateada de luar, quando do Senhor, instalado provisoriamente em casa de Pedro, tomou os sagrados escritos e, como se quisesse imprimir novo rumo à conversação, que se fizera improdutiva e menos edificante, falou com bondade. Aí Jesus fala para Simão Pedro, falou: Simão, o que faz o pescador quando se dirige para o mercado com os frutos de cada dia? O apóstolo Simão pensou alguns momentos e respondeu hesitante: Mestre, naturalmente escolhemos os peixes melhores. Ninguém compra os resíduos da pesca. Jesus sorriu e perguntou de novo: e o oleiro? O que faz o oleiro para atender a tarefa que se propõe? E ele responde: certamente, Senhor, modela o barro, imprimindo-lhe a forma que deseja. Jesus, mais uma vez, de olhar compassivo e fulgurante, insistiu: e como procede o carpinteiro para alcançar o trabalho que pretende? O interlocutor, muito simples, informou sem vacilar: lavrará a madeira, usará a enxol e o serrote, o martelo e o formão. De outro modo, não aperfeiçoará a peça bruta. Calou-se Jesus por alguns instantes e aduziu em seguida: assim também é o lar, o nosso lar, o lar que existe no mundo. O berço doméstico é a primeira escola e o primeiro templo da alma. A casa do homem é a legítima exportadora de caracteres para a vida comum. Se o negociante seleciona a mercadoria, se o marceneiro não consegue fazer o barco sem afeiçoar a madeira aos seus propósitos, como esperar uma comunidade segura, tranquila, sem que o lar se aperfeiçoe? A paz do mundo começa sob as telhas a que nos acolhemos.
Se não aprendemos a viver em paz entre quatro paredes, como aguardar a harmonia das nações? Se não nos habituamos a amar o irmão mais próximo, associado à nossa luta de cada dia, como esperar o eterno Pai que nos parece distante? Jesus relanceou o olhar pela sala modesta, fez pequeno intervalo e Jesus continuou. Pedro, acendamos aqui, em torno de quantos nos procuram assistência fraterna, uma claridade nova. A mesa de tua casa é o lar de teu pão. Nela recebes do Senhor o alimento para cada dia. Por quê? Não instalar ao redor dela a sementeira da felicidade e da paz na conversação e no pensamento? O Pai, que nos dá o trigo para o celeiro através do solo, envia-nos a luz através do céu. Se a claridade é a expansão dos raios que a constituem, a fartura começa no pão, no grão. Em razão disso, o evangelho não foi iniciado sobre a multidão, mas sim no singelo domicílio dos pastores e dos animais. Simão Pedro fitou o mestre, os olhos humildes e lúcidos, e como não encontrasse palavras adequadas para explicar-lhe, murmurou tímido: mestre, seja feito como desejas. Então Jesus, convidando os familiares do apóstolo à palestra edificante e à meditação elevada, desenrolou os escritos da sabedoria e abriu na terra o primeiro culto cristão do lar. Fica aí, então, para nosso conhecimento, para aqueles que ainda não sabem, que o primeiro evangelho no lar, o primeiro culto, que é o primeiro evangelho no lar, aconteceu com Jesus na casa de Pedro. E Jesus resolveu fazer isso porque Jesus estava lá. Jesus gostava muito de ir na casa de Pedro. E Jesus, estando lá, estavam todos reunidos lá, Jesus percebeu que eles estavam prosando, né, como se costuma falar, né? Aquela conversa, aquele papo que se costuma ter, onde existem várias pessoas. E Jesus percebeu que eram muitas coisas fúteis que eles estavam falando, que não se aproveitava nada do que eles estavam falando. Jesus, percebendo isso, Jesus iniciou ali, conscientizou eles, todos eles, que era necessário acender uma luz naquele ambiente, através de uma reunião onde o assunto fosse proveitoso, um assunto onde nós pudéssemos, através, provocar em nós uma reflexão. Né? Então reúne todo mundo, abre-se o evangelho e comenta sobre o evangelho, todo mundo aprende. Esse foi, então, o primeiro. Isso aqui está no livro Jesus no Lar, com palavras de Neo Lúcio, que transmitiu esse ensinamento, e o Chico Xavier transmitiu para todos nós. Fica aí, então, para a nossa reflexão, né? A necessidade urgente que todos nós temos de praticar o evangelho no lar. Então, meus irmãos, eu vou explicar mais ou menos como é que funciona. Nós temos que escolher um dia da semana em que a gente tenha mais disponibilidade de tempo e não vai ser interrompido. Então, digamos que você escolheu todo domingo, 11 horas da manhã. Aí, assumiu esse compromisso com o plano espiritual, com os mensageiros de Deus. Então, todos os domingos, 11 horas da manhã, temos que estar ali, reunidos com a família. Aí a gente convida os familiares que querem participar. Não é obrigatório. A gente convida quem quer participar. Pai, mãe, avós, tios, filhos, netos. Fica em volta da mesa. Pega um vaso com água, um jarro com água, né? Um recipiente com água. Coloca ali para essa água seja energizada, abençoada por aquele momento. Aí pega-se a Bíblia ou outro livro qualquer, né? E faz-se um Pai Nosso. Quando termina o Pai Nosso, aí
abre o livro ao acaso. Aí, ao abrir a Bíblia, ou seu livro qualquer ao acaso, a página que cair, escolhe uma pessoa para fazer a leitura. Quando terminar de fazer a leitura, a gente pergunta quem entendeu. Quem entendeu o que está escrito ali, a informação, o ensinamento, a pessoa vai expor seu ponto de vista. Aí o outro pega e expõe seu ponto de vista. Cada um dá o seu parecer da forma como entendeu. Depois que faz isso, né, aí faz um outro Pai Nosso e oferece esse Pai Nosso para todos aqueles que estão em volta da mesa e para toda a família que está ausente, oferece para toda a vizinhança e todos que estão em hospitais, todos que estão passando por sofrimento, e oferece para todos os nossos irmãos de toda a parte do mundo e para o planeta Terra. Só isso. Parece que é coisa simples, mas não é, porque isso tem muita importância para Deus. Porque qual é o caminho mais rápido para chegar até Deus? É através da oração. Porque pensamento é energia. Toda vez que nós pensamos, nós exteriorizamos uma energia eletromagnética. Então ela atinge o universo, a velocidade do pensamento, e essa luz, não é, que ocorreu por causa dessa união dos familiares, essa luz sai daquela mesa, passa pelo teto da casa e vai até altas esferas do plano espiritual. E esta energia depois retorna, energizada pelos mensageiros de Deus, e vai iluminar cada um dos nossos familiares. Cada pessoa que a gente mentalizou vai iluminar todo o bairro. Todo o quarteirão será iluminado. Duvido que algum mal aconteça nessa casa, numa família onde semanalmente se faz evangelho. Fica aí para a nossa reflexão. Por favor, faça o evangelho no lar. O hábito de fazer evangelho no lar, não tem mal nenhum que entra nessa casa. Fica todo mundo iluminado, energizado pelos mensageiros de Deus e de Jesus. Não esqueçam isso, de fazer o evangelho no lar. Eu acho, inclusive, que é mais importante o hábito de fazer o evangelho no lar do que frequentar qualquer religião. Porque tem pessoas que frequentam a religião, saem da religião à noite, quando chega em casa, primeira contrariedade que tem, sai briga. Que adiantou ter chegado da igreja ou da religião qualquer? O importante é a harmonia na família. Então fica aí para a nossa reflexão. Que Jesus nos abençoe a todos.